Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 16. João, capítulo 14, a partir do verso 16. Enquanto você abre a Escritura Sagrada, nesses últimos dias eu tenho tido a oportunidade de reler algumas biografias, ou alguns trechos de biografias, de alguns dos grandes vultos da história da humanidade, não apenas da nossa história, da história da igreja, mas da história da humanidade de um modo geral. E eu tenho chegado à conclusão que o que faz com que essas pessoas não sejam esquecidas, não é tanto a quantidade de livros ou de biografias ou do que se escreveu sobre elas. De fato, um livro que conta por alguém que conviveu com essa pessoa, um biógrafo, uma pessoa contemporânea, ou mesmo alguém que pesquisou e pegou documentos e escreveu a história de alguém, sem dúvida alguma ajuda, porque a gente começa a ver que aquela pessoa não é somente um mito, mas é uma história concreta, com começo, meio e fim, com data, com acontecimentos, com pessoas com quem ela interagiu, com depoimentos, com testemunhos oculares e assim por diante. Mas eu estou convencido que mais do que uma biografia, o que faz com que alguém acabe se eternizando, entre aspas, como um mito da história, uma personagem que realmente ninguém consegue esquecer, é o impacto que esta pessoa fez na vida de alguém, ou de alguns, ou de milhares, ou de milhões, que faz com que não apenas o registro histórico, mas o impacto que é transgeracional, que vai de uma geração a outra, seja realmente sentido. E nesse aspecto, queridos, nenhum personagem da história, absolutamente nenhum personagem da história, mesmo que visto apenas como personagem, suplanta Jesus Cristo pelo impacto que ele causou na história da humanidade. Independentemente de pessoas crerem que ele é Deus ou não, nós cremos e temos absoluta certeza disso, mas visto apenas e tão somente como um personagem histórico, como alguém que causou impacto indelével, permanente, crescente, muito além daqueles 33 anos que provavelmente ele viveu, sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o concurso, está fora de cogitação. Nenhum homem tem uma história de vida que impactou mais a humanidade do que Jesus Cristo. Como homem, ele teve começo, meio e fim. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e obviamente a ressurreição dele foi corporal. Depois de ele ter se encarnado, ele foi assunto aos céus em corpo, um corpo glorificado. Jesus, portanto, está à direita do Pai, não apenas como o Deus eterno e Verbo eterno que sempre foi e sempre será, mas também como o Verbo que se encarnou e como homem, corpo glorificado, 100% Deus, 100% homem, está à destra do Pai. Nesse período em que ele passa aqui, ele reúne um grupo de homens, que ele chama de discípulos e que ele envia e que nós reconhecemos como apóstolos, aqueles que são enviados. E em dado momento, exatamente nesse texto que nós lemos, eles estão ao redor da última mesa que eles vão comungar juntos, que eles vão compartilhar juntos. Numa época de Páscoa, era uma refeição pascal, ele estava com aqueles homens, inclusive com aquele que haveria de traí-lo, Judas Iscariotes, com aquele que haveria de negá-lo, Simão Pedro, e com quase todos que haveriam de abandoná-lo no momento mais crucial de sua vida, literalmente falando, na cruz, todos foram embora e o abandonaram, com exceção de João, o apóstolo amado. Ele tem então, como descrito no Evangelho de João, em 5 capítulos, um momento de despedida. João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, que ocupam um terço praticamente dos 21 capítulos do Evangelho de João, descreve exatamente a conversa e os acontecimentos de Jesus na última ceia com seus apóstolos, com seus discípulos. E este capítulo 14, em dado momento, é o capítulo em que Jesus faz uma passagem de bastão. Ele literalmente diz que, com a decisão eterna do Pai, com os eternos decretos de Deus,
de consumar a obra no Calvário e depois ir glorificado e exaltado para a destra de Deus, esses discípulos e esta igreja recém-formada não ficaria sozinha. Os evangelhos que nós temos são a biografia dos tempos de Jesus com esses homens. E o livro de Atos dos Apóstolos é a biografia dessa igreja depois de Jesus. Nós poderíamos chamar o livro de Atos, por exemplo, como o quinto evangelho. E o que fica claro é que quando Jesus é assunto aos céus, e nesse momento ele está dizendo que será, ainda não era, porque não havia nem sequer sido crucificado, que o impacto da sua presença, enquanto ausente, e entenda isso, o impacto da sua presença, mesmo ausente, como ele iria ficar, se dá muito mais do que por um registro histórico que seria feito dos evangelhos, mas pela presença de uma pessoa junto à sua igreja e a cada um dos seus filhos e filhas. E essa pessoa ele chama de o Consolador. Vamos ler o texto? João capítulo 14, a partir do versículo 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, havia um outro Judas no colégio apostólico: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Como é isso? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso eu vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu gostaria de você passasse uma página da sua Bíblia, provavelmente como a minha, e chegasse no capítulo 15, verso 26. E como de costume eu prefiro ler texto bíblico, porque eu creio que a palavra de per si tem poder para já falar o meu coração. Prefiro que o texto seja longo e a pregação curta. Verso 26, capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Verso 7 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Verso 12, capítulo 16. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber o que é meu e vos-lo há de anunciar. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós sabemos que a Tua palavra é verdade, escrita por homens, inspirada pelo Teu Espírito. Palavra que fala ao nosso coração diretamente, pela ação do Teu Espírito, iluminando a nossa mente. A Tua palavra, por si só, é suficiente para nos revelar quem Tu és, qual é a Tua vontade e o Teu propósito na nossa vida. Por isso, Tu não precisas de mim aqui à frente para falar ao coração desses Teus filhos e filhas que estão aqui ou que estão assistindo, participando à distância desse culto. Mas se pela Tua graça e misericórdia Tu me deste uma palavra sobre a Tua palavra, para que seja Tua palavra para este povo, eu te peço, ó Pai, tenha misericórdia de mim, me usa com fidelidade e graça, fala ao meu coração e pelo meu coração ao coração dessas pessoas que estão aqui. E para isso eu te peço, tenha misericórdia de cada um de nós, abre o nosso coração, dilata a nossa mente para compreender verdades que pela razão humana são incompreensíveis, mas que o Senhor pode manifestar a nós, iluminando o nosso coração e falando conosco. Fala conosco, Pai, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois é assim que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Como eu falei no início, antes mesmo de ler o texto, você pode saber, aquilatar, avaliar o impacto de pessoas ao longo da história, talvez pela quantidade de livros que sobre elas são escritos e que de alguma forma testemunham dele. Você pode, sem dúvida alguma, ter convivido com esta pessoa e ser você mesma a testemunha ocular que para a próxima geração fará com que a pessoa esteja viva, ainda que já tenha morrido, viva no sentido de que o impacto, as ideias, os pensamentos, os exemplos, os ensinamentos, a influência dessa pessoa permanece, mas principalmente é por causa desta influência, que muitas vezes não vem simplesmente por causa de pessoas que reproduzem os ensinos dessa pessoa, que a influência dela é feita, ou que o impacto dela é realizado. Com Jesus Cristo existe um componente a mais, que talvez explica justamente o fato de que nenhum outro personagem na história, nem mesmo aqueles que eram de Deus, como Moisés, como Abraão, como o apóstolo Paulo, outros homens de Deus, que também registraram-se na história, tudo aquilo que eles fizeram e ensinaram, tenha nenhum deles o impacto que Jesus tem. Esse outro componente, que eu estou usando o termo, é exatamente aquilo que Jesus mesmo descreve nessa despedida para os seus apóstolos e discípulos. Nós podemos dizer de maneira muito simples que Jesus, ausentando-se fisicamente da presença dos seus discípulos, não se ausentaria de modo algum da vida dos seus discípulos. E a maneira como no eterno decreto de Deus isso ficou estabelecido, é que quando Jesus fosse assunto aos céus, tanto o Pai como o Filho enviariam a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, aqui conhecido como o Consolador. É quando Jesus é assunto aos céus, e algo aproximado com 50 dias depois da sua morte na Páscoa,
acontece o grande momento da formação visível da Igreja de Cristo, pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que essa presença de Jesus se eterniza com a sua igreja. Hoje, mesmo que aqueles apóstolos já sejam personagens da história, mesmo que os seguidores de Jesus já tenham ficado para trás 20 séculos atrás, ainda hoje igreja existe, cristianismo existe, fé viva existe, sua vida existe do ponto de vista espiritual, porque Jesus não é apenas um personagem que ficou na história registrado pelos evangelhos, mas ele é alguém que, registrado nos evangelhos, é incutido em nossas vidas pela presença sempre eterna do Espírito Santo de Deus. Jesus estabelece aqui algumas verdades sobre essa presença que impacta e que faz com que a influência daquilo que ele é, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele deixou, permaneça por meio de algumas expressões que estão espalhadas nesse capítulo 14, 15 e 16 de João. É aqui que, pela primeira vez, Jesus começa um processo de transição em que ele deixa claro para os seus discípulos que eles não ficariam abandonados. O termo que Jesus usa é: não vos deixarei órfãos. Talvez para nós, sem dúvida alguma para nós também, mas não com o mesmo impacto de para eles, a orfandade é algo amedrontador. Mesmo homens adultos, mulheres adultas, pessoas já maduras e acostumadas a serem curtidas pela vida, batidas pela vida, certamente são impactadas pela ausência de um pai ou de uma mãe ou de ambos. A orfandade é um fenômeno de abandono, de perda, de luto, que marca a vida da gente para todo sempre. Quem sabe disso é quem já perdeu pai e mãe. Mas no caso específico do termo que Jesus usa para judeus, sendo ele judeu e usando um termo judeu, nós estamos diante de algo muito mais profundo. Não sei se vocês se recordam, mas os órfãos no Antigo Testamento, juntamente com as viúvas, eram os únicos que, socialmente falando, poderiam ser considerados como completamente abandonados. Tal era o abandono de um órfão no Antigo Testamento, que Jesus, que o próprio Pai se coloca na posição de ser o pai dos órfãos e das viúvas. Ou seja, aquele que ampara o que ninguém ampara, aquele que acolhe aquele que ninguém acolhe, aquele que supre aquele que ninguém provê. Jesus, então, ao usar esse termo, eu não vos deixarei órfãos, ele está falando de uma sensação, de uma realidade social, de um impacto emocional que vai para muito além da orfandade como nós conhecemos hoje, porque hoje nós temos mecanismos sociais que aplacam um pouco a orfandade, mas naquela época não havia nem mecanismos legais, nem mecanismos sociais. Um órfão era um abandonado. Daí porque quando Jesus diz nesse discurso longo, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, ele estava, portanto, dizendo àqueles discípulos que o trauma que eles passariam pela ausência de Jesus, e você percebe que Judas, não os Iscariotes, quando Jesus começa a dizer, olha, eu vou me manifestar a vocês, mas não vou me manifestar no mundo, um pouco mais vocês vão viver mais e tudo mais, ele toma aquele susto, os discípulos todos se entreolham e ele pergunta, Senhor, explica melhor como é essa história, que tu não estarás mais aqui. Eles se sentiram naquele momento, depois de 3 anos possivelmente de projeto de vida, completamente investido na vida de Jesus, crendo naquilo que ele falava, acreditando que um novo reino estava sendo implantado, que ele era o rei, o Messias, o prometido. De repente eles se sentem abandonados. E aí Jesus diz assim, eu não vos deixarei abandonados, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei alguém para que essa sensação, essa realidade de orfandade seja não apenas mitigada, não apenas atenuada, ela seja literalmente suprida de tal maneira que vocês vão ter com ele a mesma certeza de presença, de orientação e de provisão que vocês têm comigo. Portanto, o que Jesus propõe para os seus discípulos é assim, olha, o que vocês têm comigo, vocês terão com o Espírito Santo. A presença tão real que vocês têm comigo, vocês terão com o Espírito Santo. A orientação tão real de ouvir sair da minha boca palavras que digam, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, vocês também terão do meu Espírito, o Consolador. E a provisão em todos os sentidos,
vocês também terão por esse Espírito. E como é que nós vemos isso acontecendo, sendo prometido por Jesus? Voltemos ao texto e vejamos que em alguns momentos Jesus deixa muito claro que eles não sentiriam, e aqui é a grande chave da história, eles não sentiriam a ausência de Jesus, porque a presença do Espírito Santo seria suficiente para suprir essa ausência. Se você voltar no capítulo 14, Jesus, depois de ter feito todo aquele argumento mostrando que ele era o caminho, a verdade e a vida, 14, verso 6, ele diz que roga ao Pai que ele vos dará um outro consolador. Veja o verso 16 aí. Essa palavra outro, em outras ocasiões aqui na igreja, eu já expliquei. No Novo Testamento, na língua grega que ele foi escrito, grego koiné, você tem duas palavras para outro. Uma que é um outro que não é semelhante. É a palavra heteros. Outro no sentido de que algo é diferente daquele, mas é outra coisa, é outro departamento, é outra natureza, é outra essência, é outro propósito. Não tem a ver uma coisa com a outra. Mas quando nesse texto Jesus disse, eu vos darei um outro consolador, ele usa a palavra não heteros, mas ele usa a palavra halos, que significa outro de natureza semelhante. Outro semelhante mesmo, mais do que semelhante, outro igual. O que ele estava dizendo basicamente é que da mesma maneira como você está numa cadeira branca, que tem a mesma configuração, cor e formato de outra cadeira branca, e portanto você não vê nenhuma diferença em ambas, coisa diferente de quando você compara essa cadeira branca que você está sentado com essa outra aqui, que é outro tipo de cadeira. No caso de Jesus e o Espírito Santo não haveria nenhuma diferença entre eles, porque o Espírito Santo garantiria, na ausência de Jesus, a presença de Jesus, literalmente como se Jesus estivesse fisicamente presente. E veja aí o impacto dessa verdade, em que o Filho de Deus, depois de ter morrido, ou depois de ter vivido, depois de ter morrido e ressurreto, subindo aos céus, ele não deixaria a sua igreja órfã, porque ele garante que conosco estará o Espírito Santo, que nos fará não sentir a ausência de Jesus. O Espírito Santo é concedido, portanto, como um outro consolador, porque o primeiro consolador não poderia mais consolar. Talvez para que você possa compreender bem essa ideia, talvez você precise então entender o significado dessa palavra consolador. No grego clássico, ele era usado para o advogado, o parácletos. O paráclitos era aquele que patrocinava a causa de um constituinte e, portanto, entrava diante do juiz ao lado do constituinte. Ele era alguém que caminhava ao lado do constituinte. A expressão, o prefixo para, significa alguém que está ao lado de. E kletos, aquele que é chamado para estar ao lado dele. Portanto, o Paráclitos, o Consolador, Jesus, esteve com os seus discípulos, caminhando com eles, não era uma caminhada intermitente. Por 3 anos e meio, Jesus esteve com os seus discípulos 24 horas por dia, comia com eles, deitava com eles, vivia com eles, sofria, chorava, caminhava com eles. Não era um Paráclitos que se pagava uma audiência para estar diante do juiz. Era um advogado que se constituiu presença contínua. Lembra dos primeiros discípulos? Quando alguém perguntou para ele, Senhor, onde é que tu assistes? Onde é que é o seu ministério? Em que sinagoga o Senhor ensina? Qual é a tua igreja? Jesus disse, vinde e vede, venham comigo. E esse vinde e vede era, seja caminhante comigo. Por isso a palavra discípulos, matetes no grego, significa aquele que caminha nas pegadas do mestre, porque não é possível ser discípulo de Jesus se não caminhar com ele. Porque o consolo que ele deu durante 3 anos e meio foi um consolo contínuo. Ele não estava na igreja e as pessoas iam à procura dele, as pessoas estavam com ele, e por onde elas estavam, ele estava, e por onde ele estava, elas estavam. Quando Jesus diz então, que ele dará um outro consolador, não somente o mesmo como ele, mas também a mesma missão que ele teria. Veja, então nós temos aqui 2 verdades, queridos, e que eu gostaria que você chamasse muita atenção. Deixa o som para lá. Eu não estou falando, você não está ouvindo? Deixa o som para lá. Preste atenção aqui. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus o era. E que a missão do Espírito Santo
era semelhante à missão de Jesus no significado da palavra consolador. Claro que o Espírito Santo não morreria no Calvário, o trabalho expiatório já havia sido feito, tudo estava consumado, Jesus não precisava repetir o seu sacrifício, nem ninguém poderia e precisaria se sacrificar como ele sacrificou. Mas aquilo que ele ensinou, a convivência com os seus discípulos, a presença contínua, seria tão efetiva pela presença do Espírito Santo, como era na presença física de Jesus. E agora você consegue então entender o seguinte, querido, preste bem atenção nisso. O impacto da vida de Jesus na sua vida, o impacto da vida de Jesus na história, o impacto da vida de Jesus 2 milênios depois que ele morreu, só é possível a ponto de singularizá-lo diante de todos os outros personagens da história, porque o Espírito Santo está todos os dias conosco e em nós, nos fazendo lembrar todas as coisas que ele nos tem nos ensinado e nos caminhando para toda a verdade. Em outras palavras, eu estou dizendo que se não tivesse isso, se houvesse um registro histórico valioso, palavra inspirada, nós teríamos sim um ganho pelo fato de que a história de Jesus nunca seria esquecida. E nós poderíamos buscar na Escritura Sagrada a sua história. Mas como sabendo que nós somos tendentes a esquecer aquilo que é essencial, a abandonar aquilo que é fundamental, a nos distrair com a vida, nos constranger diante das lutas da vida, o Pai não apenas nos dá um registro histórico, uma biografia de Jesus, como outros personagens históricos têm, apesar dessa biografia ser inspirada pelo Espírito, o que a distingue de outras biografias, ele me dá mais, ele lhe dá mais. Ele me dá uma presença contínua na minha vida e na sua vida, para me fazer lembrar dessa história e do que ele tem feito na minha vida e na sua vida, para que isso não seja esquecido. Fica claro então que quando ele diz, eu vos darei outro consolador, veja que logo depois, na mesma frase, verso 16 do capítulo 14, ele diz assim, a fim de que esteja para sempre convosco. Em outro momento, ele promete dizendo que ele não somente estaria com eles, mas estaria neles. Veja agora. Ele diz, não apenas estará convosco, mas estará em vós. Aqui nós vemos uma mudança profunda, um cumprimento profundo de profecias do Antigo Testamento, em que ficou claro que não mais de maneira dispersa e coletiva e comunitária, o Espírito Santo estaria no meio do seu povo, e não apenas de maneira específica e especial sobre a figura de um rei, de um profeta, de um sacerdote, que eram ungidos pelo Espírito Santo com ministérios e ofícios específicos, mas agora disponível para qualquer um que o confessasse, porque seria impossível, inclusive, confessar Jesus como Senhor, se não fosse pela obra do Espírito Santo. A grande diferença deste Espírito Santo para a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é porque ele se torna, então, aquele que, sendo o outro Consolador, estaria com seus discípulos, com o povo de Deus e no povo de Deus, individualmente. Daí porque o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, vós sois templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vós. Então, aquilo que Jesus garantiu, aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus ensinou fisicamente, pessoalmente, é repetido, é relembrado, é trazido de maneira renovada e aplicada no contexto histórico, na situação definida e específica, minha e sua. Todos nós, em algum momento, precisamos de um professor, de um mestre, que estivesse para além da sala de aula onde nós fazíamos algum curso. Alguns de nós precisamos de aula de reforço, alguns de nós precisamos fazer um intensivo sobre determinado assunto, alguns de nós precisamos de um tutor, de um mentor, de um preceptor, de alguém que chegou perto da gente e pegou aquele conteúdo coletivamente compartilhado e disse, no seu caso, você precisa lembrar disso, 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 disso e disso.
Quem faz isso conosco não é outro senão o Espírito Santo que habita em nós. Ele é aquele que aplica individualmente verdades eternas que valem para todos. Ele é aquele que direciona sua vida individual, assim como direciona todos aqueles que o seguem, que são dele, porque quem é dele sabe a orientação que ele dá. Daí porque, veja, quando chega no capítulo 16, quando ele vai descrever esse Espírito Santo, essa missão do Espírito Santo, ele já havia dito no capítulo 14, verso 25, que o trabalho do Espírito Santo era um trabalho de didascalos, de mestre. Ele diz assim, mas o Consolador, verso 26 do capítulo 14, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quando chega no capítulo 16, ele expande que tipo de ensino, que tipo de rememorização seria essa. E aí ele diz assim, olha, porque haverá um dia em que eles lhes expulsarão vocês das sinagogas, que eles matarão vocês pensando que estarão tributando culto a Deus. Veja aí o verso 2. Eles fazem isso porque não conhecem o Pai nem a mim. E a única força, consolo e alento que Deus poderia, na pessoa de Jesus, oferecer naquele momento, ele diz assim, quando tudo isso estiver acontecendo com vocês, vocês não estarão sozinhos, o Consolador estará convosco. E aí ele começa no versículo 7, dizer assim, eu vos digo essa verdade, porque convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele fará uma obra de convencimento do mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Ele explica essa obra quando ele fala do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, o trabalho já foi feito, já foi completo, e do juízo porque o príncipe desse mundo está aí e vai ser julgado. Esse consolo que o Espírito Santo dá, portanto, é um consolo de uma presença invisível, mas real, de uma orientação que não é novidade, mas que se renova no nosso coração, de uma garantia que Ele não dá por si mesmo, mas que Ele relembra que nós temos por causa da obra que Cristo fez no Calvário. Sem o Espírito Santo, não há vida nova, e sem a presença do Espírito Santo, não há sequer regeneração na vida do homem, e sem a presença do Espírito Santo, não há sequer obra de santificação, e sem a presença do Espírito Santo não há firmeza na fé. E sem a presença do Espírito Santo não há poder para testemunhar. E sem a presença do Espírito Santo não há absolutamente nenhuma valia em sabermos a história de Jesus, porque conhecemos a história de Jesus pela história. Recentemente eu me pus a refletir sobre por que algumas pessoas sabem tanto sobre Jesus, e a vida dessas pessoas, depois de um tanto tempo de ouvirem falando de Jesus, não consegue ser compatível com aquilo que elas sabem. Porque, vejamos nós, você aprendeu o alfabeto, o ABC. Alguns de nós até nos formamos, lembra daquela formatura do ABC? Alguns têm até foto. Veja, depois que aprendemos um alfabeto, e aprendemos a juntar as partezinhas do alfabeto e fazer sílabas, nós esquecemos as letras? É possível fazer sílabas esquecendo as letras? Não, é um conhecimento cumulativo. Aprendemos a fazer sílabas, e aprendemos a colocar sílabas juntas, e então sabemos dizer palavras, escrever palavras. O processo da alfabetização é isso aí, todos nós passamos por ele. Depois que nós aprendemos a escrever palavras, nós esquecemos as sílabas. Vocês ainda sabem separar sílabas hoje? Eu sei. Eu imagino que você também. Sabemos também o que é uma vogal e o que é uma consoante. Não sabemos, sabemos. Nós não esquecemos aquilo que vamos aprendendo e que serve de acúmulo para que aprendamos coisas novas. Aprendemos então a escrever. E parece que quanto mais escrevemos, mais aprendemos a escrever. Algumas pessoas perguntam, como é que você faz para escrever bem? Você lê muito, porque quando você lê muito, você escreve bem. Sem leitura não há escrita.
Nós estamos nesse processo há quantos anos, irmãos? Alguns de nós há 30, 40 anos, ou mais. Nós nos esquecemos das primeiras coisas? Dos fundamentos? Não. Não é curioso que espiritualmente nós estejamos há 30, 40, 50 anos, esquecendo-nos dos fundamentos, das palavras, das sílabas, das consoantes e vogais espirituais? O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, dizia exatamente isso. Ele disse: olha, eu gostaria de dar um alimento mais sólido a vocês, mas eu só posso dar leite, porque vocês ainda estão repetindo as vogais, vocês ainda estão repetindo as sílabas, vocês ainda estão aprendendo a juntar as sílabas em pequenas palavras. Mas, espera aí, nós temos uma excelente cartilha, nós temos um mestre contínuo que habita em nós, chamado Espírito Santo. Onde está o problema? No mestre? Na cartilha? Os pais aqui já passaram por alguma experiência de pagarem muito caro um professor para fazer reforço escolar. E terem a tristeza ou a decepção de, em algum momento, virem que o filho não conseguiu absorver o conteúdo por uma simples razão. O professor estava com o aluno, mas o aluno não estava com o professor. Recentemente eu conversei com uma professora que dá reforço escolar para alunos que estudam pela manhã. E ela disse basicamente que a maior dificuldade, logo depois do almoço, é manter os meninos acordados. E a segunda grande dificuldade é fazer com que eles entendam que aquela 1 hora de reforço escolar não os fará mais inteligentes do que as 5 horas do colégio. E que reforço escolar é reforço, não é substituição de aula. Portanto, se ela manda fazer algum exercício, eles precisam estar prontos no dia seguinte. Porque não há a mínima possibilidade do professor fazer numa hora aquilo que o aluno aprendeu em 5 com outros professores tão competentes ou mais competentes do que ele. Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava preparando essa mensagem, imaginando o seguinte: será que esse não é o problema? Nós temos o melhor mestre que habita em nós, que é tão mestre e consolador, tão companheiro como Jesus, que não somente está à disposição de todos nós juntos, mas está à disposição de cada um de nós, que personaliza um estudo e um currículo prático a cada um de nós, porque habita em nós, sabe as nossas deficiências, nossas falhas, nossos calcanhares de Aquiles. Por que então nós estamos esquecendo palavras, sílabas e as primeiras letras? Eu creio que esse texto nos ensina por quê. Veja aqui no capítulo 16. Quando Jesus ele fala sobre a missão do Consolador, capítulo 16, verso 1, ele fala primeiramente do versículo 1 até o versículo 5, das situações práticas que eles passariam, onde ficaria claro a necessidade que eles teriam do Espírito Santo. Veja, ele diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, todo aquele que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Eles farão isso porque não conhecem nem o Pai nem a mim, e assim ele vai distribuindo as situações. A primeira lição que eu tiro disso é que conhecimento de Deus não é teoria. A gente aprende Deus na prática. Eu não estou dizendo que você não precisa conhecer doutrina. Doutrina é fundamental. É a estrutura, é a base, é o fundamento para que a gente saiba quem é Deus, e está revelado no livro quem é Deus. Mas lembra nos patriarcas do Antigo Testamento? Em algum momento, cada um daqueles patriarcas passou por uma experiência. E porque ele passou por uma experiência com Deus, a doutrina que é verdade, que antecedia aquela experiência, se fez verdadeira e real. Daí porque eles começaram a dar nomes a Deus: Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafá. Por que era Jeová Rafá, o Deus que cura? Porque a situação precisava de cura. Viu a cura de Deus e, consequentemente, a doutrina se fez real, prática, vivencial. Você entende, então, que na escola da vida, você tem o mestre, você tem
o currículo, o texto, mas você tem uma experiência chamada escola da vida, semelhante à que você tinha na sua escola ou que você ainda tem na sua faculdade, na sua pós-graduação. Só que nessa escola, a maneira como o Espírito de Deus aplica o livro a você, ele levando a situações concretas em que a lição precisa ser aprendida. Portanto, quando a gente diz que Deus está nos conduzindo com um currículo próprio, com um fluxo de lições próprias, individualizado e personalizado, é porque foi assim com Jesus. Nós acabamos de descrever quem era discípulo, caminhava com Jesus, não ficava parado, e Jesus vomitando ensinamentos para eles. Jesus estava passando ao largo do mar de Genezaré e falava alguma coisa, passando entre os lírios do campo, olhando para as aves dos céus, dizendo, eis ali uma porta, eis ali um cordeiro, ele estava dizendo as coisas enquanto as coisas estavam acontecendo e ensinando a seus discípulos. Não existe ensino e aprendizado espiritual sem experiências que provem e comprovem que aquele ensino de Deus está sendo aplicado a você, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Imaginar que você vai crescer espiritualmente só porque você sabe mais de Deus, é imaginar que você vai poder fazer um curso de artesanato, sem nunca pegar na peça e transformar uma matéria bruta em algo real. Só porque alguém mostra figuras para você e diz, é assim que se trabalha na madeira, é assim que se trabalha no barro, é assim que se trabalha no metal. Deus lhe pega pela mão, e quando Ele lhe pega pela mão, Ele diz assim, eis aqui o ensino que eu quero lhe dar, e o mestre está em você, lhe fazendo lembrar, e aí você diz, então é isso que Jesus queria dizer, quando disse na Escritura, isso e isso e isso. Perceba, porém, que quando você não entende isso, você cai em dois extremos, que são igualmente nocivos. Ou você tem muito do manual e pouco do mestre chamado Espírito, porque você acha que conhecer muito do manual, mas não experimentar o que o manual diz na vida, não é necessário. Ou então você vai para o outro extremo, você começa a pautar a sua vida baseada em experiências sem o manual. E sabe o que acontece com experiência sem manual? Você não tem discernimento espiritual suficiente, nem eu, nem ninguém, para saber se aquela experiência é de Deus ou é simplesmente uma emoção forte que você está sentindo naquele instante. E aí então você começa a formular doutrina a partir da experiência, sem que ela esteja arraigada no livro. Veja como Deus é muito sábio. Ele envia o seu filho caminha com a humanidade, com aqueles discípulos, ensina enquanto faz e faz enquanto ensina. Ele faz a sua obra, morre na cruz do Calvário pelos eleitos, pelos filhos de Deus que Ele escolheu. E antes de sair deste mundo e ser assunto aos céus, sentar à direita do Pai, onde Ele está hoje intercedendo por nós, Ele diz, eu vou deixar um outro Consolador, semelhante a mim, Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de todas as coisas. Ele estará em vós, assim como está convosco. E Ele fará isso com uma razão, para continuar a obra que eu comecei com vocês. Porque tudo que Ele ensinar, pode ter certeza, será para glorificar o meu nome. O Espírito Santo não ensina algo que Jesus não ensinou. O Espírito Santo não relembra coisas, nem nos dá experiências que não estejam fundamentadas na história, no exemplo de Jesus e na doutrina de Jesus. Nós temos então um elemento que nós poderíamos chamar de subjetivo, a minha vida com o Espírito, mas temos um elemento muito objetivo, o livro, o manual, o texto, de modo que eu aplico aquilo que o livro está escrito. É isso que Jesus está dizendo quando disse assim, não existe vida na teoria sem prática, mas não existe prática sem teoria. Eis aqui a doutrina, e eis aqui o mestre que habitará em vós e convosco, ele vos ensinará toda a verdade. Quando nós esquecemos dessas coisas, ou uma delas, nós então caímos nesses dois extremos. Mas o que explica que, apesar de nós termos tanto tempo, continuamos nos perdendo nas primeiras letras,
nas primeiras sílabas, nas primeiras palavras. Aqui eu vou me valer de uma teoria, que nesse sentido é uma teoria muito comprovada, mas muito comprovada mesmo. Existe um processo natural, irmãos, de acomodação ao conhecimento. Tudo o que nós sabemos, nós não precisamos saber mais. Mas se aquilo que nós soubermos nos desafiar a saber mais, então nós começamos a aprendizagem, que é um processo de conhecimento que provoca desejo de conhecer. E o que acontece conosco, irmãos? É que nós achamos que saber o alfabeto espiritual, as sílabas espirituais, as primeiras palavras espirituais, nos fazem pessoas letradas, espiritualmente falando. Mas não nos fazem. O profeta Oséias dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É preciso que eu entenda que o que eu conheço hoje provoca em mim, pelo Espírito que me ensinou, um desejo de conhecer mais amanhã. E se eu não faço isso, queridos, tudo aquilo que não cresce fica estagnado, e tudo que fica estagnado tende a morrer. Então você encontra cristãos que estão vivos em Cristo, porque obviamente a obra de Deus não pode ser desfeita, já foram regenerados em Cristo, mas continuam crianças imaturas em Cristo. E essa imaturidade tem a ver não tanto necessariamente pelo conhecimento parco da palavra, mas quando a pessoa conhece essa história como alguém conhece a história da biografia de fulano de tal. E aí eu remeto ao ponto que eu iniciei esse sermão. Conhecer uma biografia sobre alguém não é a mesma coisa de ser impactado e influenciado pela vida deste alguém. É preciso que nós possamos ir além de simplesmente conhecer a história sobre Jesus. É preciso conhecer o próprio Jesus que está nesse registro, inspirado pelo Espírito Santo, e que Ele aplica a você literalmente, a cada momento da sua experiência com Deus. Não é coincidência, irmãos, que quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo distribuíram entre si as funções da Trindade, que nós chamamos de Trindade econômica, coube ao Espírito Santo inspirar a Escritura. Você já parou para pensar por que foi o Espírito Santo que inspirou homens para escrever a Escritura, e não o Pai, e não o Filho? Porque dentro do decreto de Deus eterno, haveria um dia em que o Filho morreria, ficaria registrada a sua história de salvação e de regeneração, mas quem teria que permanecer com o homem regenerado era o mesmo Espírito que inspirou. E o que é que Ele faz hoje? Ele ilumina na minha vida aquilo que Ele inspirou na Escritura. Que tal ter aqui, nesse exato momento, um livro de um escritor famoso, digamos, William Shakespeare. E você está lá lendo um poema, já é difícil porque é um inglês arcaico, você de repente olha ali e diz assim: o que ele queria dizer mesmo aqui? Aí de repente William Shakespeare se levanta entre nós e diz assim: eu queria dizer isso, isso e isso. Bem melhor do que o pastor Robson tentando explicar o William Shakespeare, né? Agora veja a Escritura. Quem inspirou essa Escritura? O Espírito Santo. Quem pode melhor esclarecer a Escritura a você no contexto concreto da sua experiência com Deus? O autor dessa Escritura. O autor dessa Escritura ilumina o seu coração, porque Ele está em vós, assim como estará convosco. E Ele vos fará lembrar de todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. É como ter o autor, e de fato é, vivendo em nós e nos ensinando: eu queria dizer isso. A lição é essa. A direção é essa. E o que me chama mais atenção é que um propósito e um processo didático tão perfeito não é tão aproveitado por nós como poderia ser aproveitado. As razões que eu imagino têm a ver com essas tendências polarizantes do homem. Achamos que ter o manual é suficiente. Achamos que ter a experiência é suficiente. E Deus está dizendo: não, o manual foi inspirado, é história real e verdadeira, é a biografia da minha revelação ao homem,
e essa biografia só será plenamente compreendida quando o Espírito que a inspirou trouxer a sua verdade ao seu coração, mediante aquilo que você precisa aprender. Não quero soar místico, irmãos, mas a minha grande pergunta que eu tenho feito nos últimos dias é: o que é que o Espírito Santo me ensinou hoje? O que foi que o Espírito Santo lhe ensinou hoje? O que é que o Espírito Santo lhe relembrou hoje daquilo que você sabia? Porque ele diz que é isso que ele faz. Que verdade antiga que você já vivenciou, já creu, já viu acontecer, mas que há muito tempo estava meio que empoeirada, como aquele livro na estante que você nunca mais abriu. De repente, o Espírito Santo sopra a poeira e você lembra daquela história novamente, daquela verdade novamente. E ele está dizendo novamente aquela lição que em dado momento foi importante para você e que hoje é importante de novo. Qual foi a lição de hoje? Qual foi a verdade de hoje? Será que nós não estamos dizendo assim, uma verdade por semana? Ou uma verdade por mês? Ou uma verdade por ano? E talvez por isso, verdades tão espaçadas, de uma vida cristã tão relaxada, explique justamente a nossa falta de crescimento no conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Não dá, queridos, para a gente ter uma escola tão perfeita, com um mestre tão perfeito, com um manual de ensino tão perfeito, e sermos alunos que passam se arrastando a cada ano, quando poderíamos estar no topo das notas da classe, porque foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado, para nós não nos sentirmos abandonados no processo de crescimento espiritual de Deus na nossa vida. Por isso Deus faz todo esse propósito maravilhoso, e Deus então, na pessoa de Jesus, diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Você não precisa de outro professor, de outro manual, que Deus já não tenha dado para você. E Ele o fez para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, dia após dia. E a pergunta que eu espero que você saia daqui hoje se perguntando é: qual foi a lição de hoje? Porque se não houve lição de hoje, não é porque era feriado, não é porque o professor faltou, e não é porque o livro didático não estava disponível para você. Ele está disponível todos os dias. O Espírito Santo nunca falta e a escola nunca fecha. Crescer ou não espiritualmente não tem a ver com a ausência do mestre, com a ausência do livro ou com a escola fechada. A escola da vida está aberta, o livro está na nossa mão, o mestre está em sala de aula, no seu coração, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Qual foi a lição de hoje? Qual vai ser a lição de amanhã? Se não houve uma lição hoje, talvez você tenha faltado, mas não o mestre. Vamos orar nesse momento, queridos. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocar diante de Ti, o nosso Mestre e Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que enviou o Seu Filho e não nos deixou órfãos, porque quando o Teu Filho foi para junto de Ti, à Tua direita, o Espírito Santo nos foi enviado. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, glória e louvor, por sabermos que não estamos, ó Pai, abandonados para viver a nossa vida cristã. Nós estamos assistidos com o Paráclitos em nós, com aquele que caminha conosco dentro de nós. O Espírito Santo que sela aquele que é regenerado, que habita aquele regenerado, que orienta e guia aquele que é regenerado, está no nosso meio, mas está em cada um de nós. Ó Pai, dá-nos essa sensibilidade e consciência de sermos guiados pelo Teu Espírito segundo a Tua palavra,
para não precisarmos cair, ó Pai, nem em subjetividades de experiências que não têm fundamento na Tua palavra, e nem ficarmos atolados em ensinos sem vivência prática, apenas conhecendo sobre o Senhor e não conhecendo a Ti pessoalmente. Pai, não queremos ter uma biografia de Jesus e ver a relevância dele no mundo apenas como alguém que fez grandes coisas. Queremos que o Teu Espírito em nós torne viva não apenas a memória e a lembrança de Jesus, mas a eficácia da obra dele na nossa vida, que não para quando somos regenerados, que não estaciona quando somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor. A Tua obra continua em nós, é a obra da santificação, da purificação completa de comportamentos, de palavras, de atitudes, de pensamentos, de motivações acima de tudo. Isso quem faz é o Teu Espírito que está em nós, e nós louvamos o Teu nome porque Ele não nos deixa em momento algum. Em alguns momentos nós o entristecemos quando pecamos, quando não damos ouvido à sua voz ou deliberadamente desobedecemos à sua orientação, mas Ele não nos abandona, não sai de nós, não nos deixa, continua a obra com a voz suave e firme do convencimento, como aquele mestre que nunca desiste do aluno. Ó Pai, muito obrigado pela presença do Teu Espírito em nós. Perdoa-nos quando nós não nos deixamos ser guiados pelo Teu Espírito à luz da Tua palavra. E precisamos de outros arremedos e arranjos que nada têm com o Teu propósito na nossa vida. Cada dia e a cada momento, naquela experiência concreta que nós estivermos passando, Pai, algumas agradáveis e outras dolorosas, ajuda-nos pelo Teu Espírito a aprender a lição, aquela lição que o Senhor está nos ensinando, e que vai se acumular com outras tantas, e que vão formar princípios na nossa vida, orientações claras, precisas, firmes, que podem ser aplicadas em qualquer circunstância. Que coisa horrível, Pai, é quando nós estamos no meio das situações e não sabemos o que fazer nem como agir, porque outras lições foram dadas antes e perdemos porque faltamos à aula, porque não demos ouvido ao Teu Espírito nos guiando pela Tua palavra, porque resistimos ao Teu Espírito quando nos orientou pela Tua palavra e preferimos ouvir a nossa própria carne, o mundo ou o diabo. Perdoa-nos, ó Pai. Dá-nos lições contínuas, cotidianas, para que possamos viver por elas, e que seja o Espírito que em nós habita, o mestre da nossa vida, o Consolador presente, que estará conosco até o último dia da nossa vida, até o último fôlego da nossa existência. Muito obrigado, Pai, pela Tua obra maravilhosa de fazer com que a biografia do Teu Filho tenha um impacto soberano e singular que só Ele tem na vida de milhares e milhões de pessoas, inclusive nós. Muito obrigado pelo Teu Espírito que nos leva a toda a verdade. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.